Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 1, e vamos ler os versículos 1 e 2. Nós iniciamos o estudo nessa carta, começamos no versículo 1, mas não concluímos, e hoje nós pretendemos concluir o versículo 1 e o versículo 2. Vamos ver o que diz o texto sagrado, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz o texto sagrado: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Vamos ler toda a igreja, todos juntos? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Vamos orar. Senhor, eu te peço que tu me enchas com o Espírito Santo. Pai de amor, me enche com o Espírito Santo, para que eu possa pregar essa palavra com unção, com poder, com autoridade, com clareza. Ó Espírito de Deus, ilumina a mente de todos que estão aqui, aqueles que vão estar nos assistindo depois, que possam todos ser convencidos da tua verdade. E todo aquele que está andando no erro, no engano, sejam libertados pelo conhecimento da verdade. A tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Que essa noite seja noite de libertação, Senhor, seja noite de salvação, e seja noite de fortalecimento e consolidação da nossa fé naquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, pois nós oramos em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Amados, no versículo 1, o apóstolo Paulo usa uma palavra muito importante, que nós estamos usando como tema dessa série de sermão, o chamado divino, e a palavra é exatamente essa, chamado. A forma grega para essa palavra chamado é o particípio passado, e significa literalmente alguém que foi chamado, convocado, convidado. E aí nós já podemos perceber que essa palavra tem dois significados importantes: um, de ser convocado, de ser intimado, de ser chamado sem possibilidade de recusa, e o outro de convite, de uma situação em que nós podemos aceitar ou não aceitar, ir ou não ir, obedecer ou não obedecer. No versículo 1, queridos, nós encontramos 3 lições, e nós já vimos 2, eu quero passar rapidamente essas 2 lições. A primeira lição que nós aprendemos no versículo 1 é que nós somos chamados pela vontade de Deus. Vamos todos repetir isso, toda a igreja? Nós somos chamados pela vontade de Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz logo no começo: Paulo, chamado pela vontade de Deus. E aqui eu quero lembrar e reforçar os 2 sentidos que nós acabamos de falar. O primeiro, sentido de convite, e o termo grego se refere a um convite geral. A pregação do evangelho é feita a todos os homens, e nesse caso Deus estende o convite da salvação a todos, chamando-os ao arrependimento e à fé, mesmo que
nem todos se mostrem receptivos. E esse é um convite em que Deus dá à pessoa a responsabilidade de receber, de aceitar ou não. Querido, Jesus expressa essa verdade em Mateus 22:14, quando ele diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse é o chamado externo, audível, feito pela pregação e pelos pregadores. E esse chamado, queridos, reforça a doutrina da responsabilidade humana. E eu vou repetir: esse chamado, esse convite, reforça a doutrina da responsabilidade humana. E a doutrina da responsabilidade humana ensina que o homem é indesculpável diante de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, você tem ouvido a palavra do Senhor nessa igreja ou em outro, presencialmente ou assistindo às gravações depois, e você tem sido convidado a entregar sua vida a Jesus. É uma responsabilidade sua se entregar a Ele, é uma responsabilidade sua receber a Ele, como diz lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12, que Jesus veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. O convite foi feito, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E essa doutrina, queridos, da responsabilidade humana, torna o homem indesculpável. Você já ouviu a palavra, você já foi convidado para entregar sua vida a Jesus, você é indesculpável diante de Deus. Eu vou repetir: você é indesculpável diante de Deus. Mas há um segundo significado nessa palavra chamado, e o sentido é de convocação, de intimação, de impossibilidade de dizer não. E esse é o chamado eficaz. E o sentido grego para essa palavra refere-se a um ato soberano de Deus, pelo qual Deus chama alguém de forma irresistível e eficaz, tanto para a salvação quanto para o serviço. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui foram chamados de uma forma irresistível, um chamado eficaz, um chamado poderoso da parte de Deus. Eu já disse e repito: eu não queria ser crente, mas quando o Senhor me chamou, foi impossível resistir, foi impossível dizer não, foi impossível negar a minha fé no Senhor Jesus. Quantos aqui também eram como eu, que não queria ser crente? Levanta a mão aí, por favor. Amém. Não, também não, né? Mas o Senhor chamou. Amém. E quando Ele chamou, nós não resistimos, e bendito seja esse chamado eficaz, porque nós não resistimos, e nós fomos alcançados pelo poder da sua graça e misericórdia. Amados, essa convocação não é apenas um convite, mas uma ação poderosa e transformadora do Espírito Santo. O Espírito Santo agiu na nossa vida, o Espírito Santo agiu no nosso coração, foi uma iniciativa de Deus, como Paulo. Quando o Senhor Jesus apareceu a Paulo, Paulo não estava indo para conhecer mais a Jesus, para saber mais de Jesus, para ter um encontro com Jesus, para se entregar a Jesus. Não, Paulo estava no caminho de Damasco para perseguir o povo de Jesus, para perseguir o próprio Cristo. Mas como a salvação é uma obra de Deus, uma obra poderosa e graciosa, no caminho de Damasco, o Senhor pega o perseguidor e transforma ele num homem de Deus. Esse é o poder de Deus, queridos. Essa é a graça de Deus, essa é a soberania de Deus.
o Espírito Santo atinge o coração, ilumina a mente e move a vontade. E foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Como ele mesmo declara, aí no versículo 1, Paulo chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo. Esse tipo de chamado, queridos, é o que a teologia bíblica chama de chamado eficaz. Chamado eficaz. É uma ação interna e poderosa do Espírito Santo, que gera fé e resulta em obediência. Esse chamado transforma o pecador em nova criatura, tira-o das trevas para a luz, a verdadeira luz da glória divina, e o une a Cristo de modo real e permanente. Abra sua Bíblia em Romanos 8, versículo 30. Eu vou esperar para que os irmãos possam achar esse texto para junto lermos. Romanos 8, 30. Se você não achou, ou tem outra versão, acompanhe pela projeção todos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Isso aconteceu com você? Glória a Deus. Primeira lição: nós somos chamados pela vontade de Deus. Segunda lição: nós somos chamados para a missão. E o apóstolo Paulo deixa isso bem claro aí no versículo 1. Paulo chamado pela vontade de Deus para o quê? Ser apóstolo. Ele recebeu uma missão da parte de Deus. Como todos nós, a nos convertermos, nós recebemos a missão. Deus não apenas chamou a Paulo para a salvação, e esse é o primeiro chamado, mas também chamou para o ministério cristão. Todos nós fomos chamados para o ministério cristão, para o serviço cristão. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. E a quem Deus deu o ministério da reconciliação? A quem foi reconciliado. E o texto, queridos, avança um pouco mais e diz que Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Deus nos reconciliou consigo mesmo, Deus nos deu o ministério da reconciliação e Deus confia que você pratique o ministério e a palavra da reconciliação. Todos nós recebemos um chamado de Deus para o serviço. E a pergunta que eu quero fazer nesse momento é: por que Paulo faz questão de afirmar que foi chamado por Deus para ser apóstolo? E nós vamos encontrar isso várias vezes nas Escrituras Sagradas, Paulo dizendo: eu fui chamado para ser apóstolo, eu fui chamado para ser apóstolo de Jesus. Amados, e nós já falamos sobre isso, não vamos nos aprofundar, mas apenas lembrar. Paulo fazia questão de dizer que era apóstolo de Jesus Cristo, porque apesar de ter fundado a igreja e de ter pastoreado essa igreja por 1 ano e 6 meses, alguns irmãos estavam duvidando do seu apostolado, porque ele se converteu depois da assunção de Jesus Cristo. E essa dúvida, esse questionamento, em alguns lugares até mesmo repulsa, causava dor e sofrimento no apóstolo, causava decepção e frustração. Mas como nós falamos a última vez e repetimos, Paulo não desistiu da igreja de Corinto. Amém? Paulo não desistiu dessa igreja. Amados, há uma verdade que nos dói falar, há uma verdade que nos custa caro falar, mas é a realidade, é a verdade. A igreja também é um lugar de maior provação da nossa fé. A igreja também é um lugar de maior provação da nossa fé. Aqui deveria ser todo mundo se amando, todo mundo se aceitando, todo mundo se respeitando, todo mundo querendo o melhor para todo mundo na paz, na harmonia.
Mas nem sempre é assim. Às vezes, irmãos se machucam, ferem um ao outro, por uma razão ou outra trata com discriminação, às vezes repassa informações que não verificou se é verdade, às vezes julga de uma maneira cruel, sem misericórdia, às vezes cometem bullying, às vezes humilha. Amados, isso acontece no nosso meio. Isso acontece também aqui. Paulo não desistiu dessa igreja que o feriu, que o machucou, que o desprezou, que duvidava dele. Paulo continuou amando, continuou servindo, continuou pastoreando. Paulo não desistiu da igreja. Não pense você que se você for em qualquer outra comunidade cristã, você vai encontrar uma igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Existe homens e mulheres transformados por Deus e sendo transformados. Mas isso, queridos, não deve ser e não deve causar em nós uma postura, não, é assim mesmo. Não, queridos, nós sabemos que existe tudo isso, mas Deus nos manda amar uns aos outros. Amém? Deus manda respeitar, valorizar, tratar com dignidade, fazer o bem, estender a mão, cuidar uns dos outros. Que essa igreja, nossa igreja, seja casa de misericórdia em nome do Senhor Jesus. Há tantas pessoas que vêm feridas, machucadas, sofridas, que aqui encontre cura, amor, um abraço amigo e fraterno em nome do Senhor Jesus. Que ninguém aqui venha ser instrumento de ferir o outro, de machucar o outro, de apedrejar o outro, de julgar o outro, mas que venhamos ser amparo e suporte um para o outro em nome do Senhor Jesus. Que é lugar de crescer, de vida, de cura, de restauração. Aqui é lugar da presença de Deus. E toda obra da carne seja anulada, seja vencida pela autoridade e pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Que essa igreja aqui tenha uma postura diferente, que você tenha uma postura diferente. E isso, nós somos igreja, você é a igreja. E às vezes nós falamos da igreja e esquecemos que nós fazemos parte da igreja. Meu querido irmão, que essa igreja seja sal e luz em nome de Jesus. Que essa igreja se ame verdadeiramente. Que aqui seja lugar de cura. Que aqui seja lugar de cura espiritual, emocional, cura física, porque Deus continua o mesmo e Ele é aquele que cura e sara todas as nossas feridas. Que sejamos assim em nome do Senhor Jesus. Paulo não desistiu da igreja, mas a igreja é o lugar de provação da nossa fé. É aqui que nós somos testados, se realmente praticamos a palavra, se realmente amamos o Senhor, porque tudo que nós fazemos para o outro, devemos fazer motivados por um amor a Deus. É aqui, queridos, nesse ambiente, que a nossa fé é amadurecida e purificada, e edificada e fortalecida em nome de Jesus. Primeira lição, nós somos chamados pela vontade de Deus. Segunda lição, nós somos chamados para a missão. Agora a terceira lição, do versículo 1. Nós somos chamados para servir com os irmãos. Amém? Nós somos chamados para servir com os irmãos. Com aquele que está do seu lado. Olha para ele, olha para ela. Olha para o sujeito que está atrás de você, que está na sua frente. Deus te chamou para te servir com esse aí. Deus te chamou para servir com esse aí. Deus te chamou para servir com ele, com ela. Veja aí o final do versículo 1. Paulo chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. E o irmão, o que é que diz o texto? E o irmão Sóstenes. Logo no início da primeira carta aos Coríntios, Paulo faz questão de incluir Sóstenes.
Paulo não tinha precisão de incluir Sóstenes. Ele é o grande protagonista da igreja local, porque fundou e pastoreou. Ele é o grande missionário conhecido por todos. Não havia necessidade dele incluir Sóstenes, mas ele inclui. Paulo chama Sóstenes de irmão e o coloca como coautor da epístola. E esse pequeno detalhe revela uma grande lição. Paulo não se via como um ministro solitário ou autossuficiente. Vou repetir. Paulo não se via como um ministro solitário ou autossuficiente. Ainda que fosse chamado por Deus para ser apóstolo, com experiência poderosa e sobrenatural, com autoridade e experiência singular, ele fazia questão de trabalhar em conjunto com outros irmãos e nomeá-los, e declará-los, e valorizá-los. Ele valorizava a comunhão, a cooperação e o companheirismo na obra de Deus. Ao mencionar Sóstenes, Paulo demonstra humildade e reconhecimento de que o ministério deve ser partilhado. O ministério deve ser partilhado. Ele entendia que Deus chama pessoas para servirem juntas. Deus nos chamou para servirmos uns aos outros juntos. Ele entendia, queridos, que Deus chamava as pessoas para juntos servirem e não isoladamente. A igreja é o corpo de Cristo e nenhum membro pode viver desconectado com os demais. Não tem como não viver com o irmão. Não tem. Nós somos corpo de Cristo. Nós somos membros desse corpo. Nós podemos às vezes até não ter muita empatia com o outro, mas Deus ama amar, e amar é fazer o bem, é respeitar, honrar, é cuidar uns dos outros. A inclusão de outros líderes e colaboradores em seus escritos mostra que Paulo fazia questão de caminhar com irmãos fiéis, não apenas como auxiliares, mas como participantes legítimos nessa missão. A minha oração é que você tenha a alegria de poder pegar na mão do seu irmão e servir com alegria ao Senhor. Amém, queridos? Fazemos isso no encontro de casais e é um testemunho poderoso do amor. No encontro, queridos, tantos testemunhos, tantas palavras maravilhosas, quebrantadas, algo tremendo que nós vemos e ouvimos ali. Mas o momento mais impactante é o momento em que podemos ver o amor demonstrado por cada irmão, unidos, servindo uns aos outros. E chega já o encontro de jovens. Amém, amados? Amados, a inclusão de outros líderes e colaboradores de seus escritos mostra a valorização que Paulo tinha para com os co-servos do Senhor. Servir com outros exige humildade. Amém? Servir com os outros exige humildade. Nos encontros e em todos os trabalhos que essa igreja realiza, quando nós nos reunimos, nós fazemos questão de colocar um fundamento básico de relacionamento e de trabalho. É que as pessoas são mais importantes do que as coisas e do que as tarefas. Amém? Vamos repetir isso todos juntos? As pessoas são mais importantes do que as coisas, do que as tarefas. Paulo não dominava, ele discipulava. Não centralizava, ele compartilhava. Não caminhava sozinho, ele formava companheiros de jornada. Não acumulava funções, ele treinava líderes. Não se isolava nos seus dons, ele valorizava a multiforme graça divina. Essa atitude de Paulo nos convida a reconhecer o valor da comunhão na missão. Sozinhos somos limitados, juntos
somos fortalecidos. Sozinhos enxergamos pouco, juntos discernimos melhor. Sozinhos corremos risco de desânimo, juntos nos encorajamos mutuamente. Sozinhos somos vulneráveis às quedas, juntos nos ajudamos a permanecer firmes. Sozinhos nossas habilidades são insuficientes, juntos nossos dons se complementam. Sozinhos podemos até começar, juntos podemos perseverar, conseguimos perseverar. Sozinhos somos mais frágeis na luta, juntos somos mais fortes na batalha. Sozinhos podemos nos perder no caminho, juntos nos guiamos com sabedoria e amor. Sozinhos podemos servir com esforço, mas juntos servimos com alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. A equipe de louvor, não vou começar o versículo 2 hoje, não. Vamos ficar no versículo 1. Nós precisamos uns dos outros. Amém? Paulo chamado, você foi chamado para pertencer a Ele, para ser salvo, para ser liberto. Você foi chamado para o serviço, mas tem que ser juntos. Precisamos dar as mãos, quebrar as cadeias, romper as diferenças. Nós somos filhos do mesmo Pai Celestial. Temos que nos perdoar, temos que nos respeitar, temos que dizer para o irmão: conta comigo, irmão, em nome de Jesus. Você pode dizer isso para os irmãos que estão perto de você: conta comigo, meu irmão, conta comigo, conta comigo, meu irmão. Sozinhos é bem mais difícil essa caminhada. Juntos nós podemos mais. Amém, queridos? Que o Espírito Santo quebre as cadeias, as barreiras. Que o Espírito Santo atue de uma forma poderosa e gloriosa. Que os teus recursos sejam colocados a favor do reino de Deus. Que os teus dons sejam colocados a serviço do reino de Deus. E esses dons são complementares. Você não tem todos os dons sozinhos, mas todos os dons estão presentes aqui nessa igreja, aqui nesse lugar. Nós precisamos uns dos outros. Vamos declarar esse amor, essa dependência, essa colaboração. Vamos declarar diante de Deus que aqui nós queremos viver o evangelho total, pleno, cheio de amor e de misericórdia. Vamos ficar em pé?